Serviço nacional é o serviço prestado em território nacional nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Serviço nacional é o serviço prestado em território nacional nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Produto manufaturado nacional é o produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Produto manufaturado nacional é o produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnico ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnico ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Leilão é a modalidade de licitação para a alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Diálogo competitivo é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Credenciamento é o processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Credenciamento é o processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Pré-qualificação é o procedimento seletivo prévio à licitação convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Pré-qualificação é o procedimento seletivo prévio à licitação convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Sistema de registro de preços é o conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. Sistema de registro de preços é o conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. A ata de registro de preços é o documento vinculativo e obrigacional com característica de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no edital da licitação,
no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. A ata de registro de preços é o documento vinculativo e obrigacional com característica de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Órgão ou entidade gerenciadora é o quê? É o órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Órgão ou entidade gerenciadora vai ser o quê? Vai ser o órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Órgão ou entidade participante é o órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. Órgão ou entidade participante é o órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. Órgão ou entidade não participante é o órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais de licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços. Órgão ou entidade não participante é o órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços. Comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou em caráter especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras é o sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras é o sistema informatizado de gerenciamento centralizado com indicação de preços destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão esses itens disponíveis para licitação. Sítio eletrônico oficial é o sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades. Sítio eletrônico oficial é o sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades. Contrato de eficiência é o contrato cujo objeto é a prestação de serviços que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Contrato de eficiência é o contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. Seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Produtos para pesquisa e desenvolvimento são bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica discriminados em projeto de pesquisa. Produtos para pesquisa e desenvolvimento são bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica discriminados em projeto de pesquisa.